E aí, turma? Agora vamos continuar a desenvolver nosso app e agora vamos fazer a parte dessa lista horizontal que tem minhas vacinas, adicionar vacinas e procurar local de vacinação. Eu já deixei o código aqui aberto, então vamos fazer no mesmo esquema, vamos criar componentes separados e depois a gente vai juntando e montando bem certinho ali. Então a gente parou naquela tela de logado, que é a nossa home, e nós temos componentes locais. Então vou deixar aqui essa aba aberta, vou pinar ela também, já temos nosso header, e a gente poderia até criar aqui, eu posso até criar um por um e depois separar, ou posso criar direto, deixa-me ver aqui a melhor forma. A gente pode chamar isso de um card? Acredito que sim. Então podemos passar um card para ele e uma imagem, vamos chamar de card pequeno, então poderia ser algo como small card index.tsx, podemos usar o nosso snippet, vamos já colocar também nossos estilos, então styles.ts, e aqui vai ser o styled component do React Native, aqui vamos importar esse container, e aqui vamos substituir pela essa view. Voltando aqui, a gente vai ter o tamanho dele, 115 por 115, então já podemos definir aqui, width, 115 pixels, e aqui replicar e trocar pelo height. Então já temos ali, ele tem uma sombra, depois a gente adiciona essa sombra, e ele vai ter basicamente dois itens, que vai ser a imagem em si, a gente tem a imagem completa, deixa eu ver se eu consigo exportar ela completa, acho que não, acho que ele pega apenas um pedaço, então a gente pode exportar simplesmente a vacina, o item da vacina, que é um vetor, ele deve ter um componente aqui, que seria esse da vacina 2. Se a gente clicar aqui, a gente consegue abrir lá pra gente. Então aqui a gente pode exportar esse item. Vou dar um export aqui. Adicionar 3 tamanhos. Aqui a gente tem a vacinazinha. Vou salvar. Salvei o primeiro. Vou voltar aqui. A gente tem um plus. Não lembro se a gente tem já ele salvo. E tem um pin também. Vou verificar aqui no código para ver. Então vamos em Assets, Ícones. A gente tem fechar, abrir, mais, não tenho mais. Tem só vacina mais. Então a gente pode fazer também o download desses ícones. Então inspecionar, clica aqui mais, export, 1, 2, 3, preview e export aqui como plus. Então nova pasta, plus, salvamos lá. E o terceiro é esse aqui, que deve ser o pin, localização. Geralmente a gente chama ele de pin, então eu vou colocar 1, 2, 3, export, nova pasta, pin, e vamos salvar também. Vamos voltar aqui. Aqui ele tem uma pasta de ícones, ícones também, vacina ícones. A gente pode tirar de dentro dessas pastas. Vou fazer isso para ficar mais limpo. Então vou abrir aqui, vou abrir, pegar aqui, deletar essa pasta de ícones. O outro é o plus. Vamos fazer a mesma coisa. E o pin. Esse aqui já veio com o nome vector. Show. Sempre que a gente adiciona ícones, a gente altera nossas constantes para atualizá-las. Tem ícones. E aqui a gente tem essas novas. Então a gente vai ter o pin, por exemplo, vindo de pin. E a gente vê o que tem lá dentro. É o vector. Então aqui a gente já tem bastantes exemplos. Só copiar vector.png. O outro que a gente vai ter é o plus. Então aqui basicamente a gente troca esse nome e dentro dele a gente vai ter o mais. Então mais.png e aqui vai ser o plus. Fechar esse erro aqui. A gente vai ter vacina comum, vaccine. Deixa eu ver se já tinha algum outro. Tinha vacina plus, mas é só vacina esse. Também está dentro da pasta vacina e dentro a gente tem vacina 2. Então vacina 2.png. E aqui a gente vai adicionar esses três. Então, vamos basicamente copiar isso aqui. 1, 2, 3. Então, vamos ter pin, plus e vaccine. E aqui abaixo a gente vai ter também pin, plus, vaccine. Salvamos. Agora já temos todas configuradas. Vou fechar aqui. Ó, tem o import da morte que a gente fez. A gente apagou a imagem naquele dia. Então, tranquilo. Agora vamos voltar ao nosso small card. Basicamente ele vai receber o nome de um item, né? A gente poderia até adicionar ele direto.
para receber. Mas eu vou começar criando aqui para a gente ter uma ideia do layout. Depois a gente vai adicionando as demais coisas. Então, icon dos nossos componentes. Vou fazer apenas um aqui inicialmente. Icon vai ser do tipo vacina e um size de 20, por exemplo. Remover esse texto. E depois a gente vai ter aqui, vamos voltar aqui, um texto. Deixa eu dar inspecionar. Normal OpenSense 14. Então aqui a gente vai ter um text dos nossos componentes. E aqui, deixa eu pegar um nome aqui de exemplo. Minhas. Posso até colocar ele como um template literal para mim conseguir trabalhar. Minhas barra N vacinas. Vacinas é minúsculo V. Vacinas. Podemos importar aqui na home esse card, só para a gente ter uma visão. Então a gente vai ter small card. Vamos fechar aqui e ele já vai aparecer ali. Ele deu erro aqui, modo vacina, né? Modo por conta do nome. Então vamos ajustar isso. Vai ser aqui só vacina, vacina e vacina. E agora também no nosso ícones, vamos tirar esse espaço. Pronto. Agora já renderizou ali e vamos começar a adicionar os estilos. Então aqui eu vou começar criando um circle. Então export const circle vai ser igual a started.view. E aqui a gente vai ver qual é o tamanho dessa bolinha. 40 por 40. Então eu vou colocar aqui basicamente isso aqui. 40. E o background color a gente vai usar o nosso tema. Então vai ser aqui, aqui e um text. A gente vai ter o theme. Vamos pegar ele aqui, theme.colors.primário.main. E vamos também centralizar tudo ao centro. Então, justify content center e align items center. Vou pegar ele aqui, vou importar e vamos passar ele por volta do ícone. Tcharam, já está funcionando. Falta apenas colocar um border radius. Isso aqui é para ser a metade, então a gente vai colocar 20 pixels. Prontinho, bem parecido ali. O que está faltando é ser mínimo também. Então, mínimo width e o min height. Não é isso que ele está reclamando. Ele está um pouco bem colado aqui. Posso até colocar para mim ver uma coisa. Background color. Geralmente a gente faz isso aqui para ver como é que ele está ali. Então, black. Entendi. Então, realmente ele está renderizando, só não está centralizado. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Justify Content Center e Align Items Center. E agora sim, vou tirar o background e vou lá. E agora a gente precisa colocar um shadow. Então, no Android, a gente tem o Elevation. Deixa eu ver se ele vai me preencher aqui. Ó, se é só no estilo. Style, Elevation. E aqui seria esse exemplo 1. E no iOS, a gente tem Shadow Offset. Vamos passar um width e um height. E para criar a sombra, a gente tem um site bem legal, que ele gera pra gente a sombra que a gente quer. No caso ali, a gente quer uma sombra de 3, então ele já dá pra gente aqui o tamanho certinho que a gente deve colocar. Então vou deixar até aqui um pouco ao lado. E aqui a gente vai criar um novo componente. Então export const shadow igual um styled.view. E aqui a gente vai passar algumas propriedades. Border radius, primeiro, que a gente não colocou, mas aqui a gente tem um border radius de 10. Então vamos pegar do nosso tema, theme.border.radius.small px. Vamos também colocar um shadow. Algumas propriedades podem não refletir certo, porque ele não foi tipado, na verdade, mas eu vou colocar mesmo assim, que é o shadow color. E aqui eu vou colocar black. Vamos colocar também como cor, vai ser o 000. Vamos colocar shadow offset. Então offset vai ser igual um width. No nosso caso ali vai ser 0. E o nosso height
vai ser de 1. Aqui. O Shadow Opacity vai ser de 0,22. Mas eu olhei aqui, a gente tem o que? 0,15. Então poderia ele ser ali 15%. Pode ser então 0,15, ponto e vírgula. E o Elevation que a gente tem ali, que seria o 3. Então isso aqui deve ser suficiente. Vamos importar ele lá. Então aqui Circle, Shadow. E aí a gente vai passar por volta de onde a gente quer colocar a nossa sombra. Então seria aqui, Enter, por volta do nosso container. E aqui ele já colocou uma sombra. Você pode ver que está bem pequenininha, mas já tem. Isso é porque a gente não colocou algumas propriedades aqui no nosso container. Então vamos começar com Border Radius, que a gente também esqueceu. Posso copiar tudo aqui para não ter que escrever de novo, mesma coisa. E aqui também a gente vai ter o nosso background color. Então aqui, background, color, tema, tira esse pixels. Vamos pegar aqui de cores, cores.background.main. E aí a gente tem agora uma sombrinha ali, bem próxima do que a gente tem aqui. A gente pode aumentar até um pouquinho, acho que tá um pouco pequena. Então um rate de 2, quase. Uma opacidade de 25, mais ou menos. Não, acho que já fica muito. Tá bem próximo, na verdade. Eu vou deixar com 15 mesmo. Tá melhor. Tá bem mais próximo do que tá ali. Então, tranquilo. A gente também tem que adicionar um separator aqui. Então, a gente vai colocar separator. Vamos ver quantos pixels são. Pegando aqui da bolinha. 15. Height. 15. Só para deixar mais próximo ali também. E trocar a cor do ícone para branco. Então, Active Color igual, pode ser assim, na verdade, White. Ele já vai trocar pra gente. Deixa eu ver o que mais. Seria isso. Acho que tá bem próximo já. Só tá, parece que tá ao contrário a direção aqui. Deixa eu ver. Y310. Seria 310 ali. Tem 0 no X, 3 no width. Então, se colocar aqui, por exemplo, 3, 0 aqui, deu erro. Uma forma da gente resolver esse erro poderia ser colocar esse estilo aqui diretamente no nosso componente. Então, ao invés de criar dessa forma, a gente poderia colocar export const styles igual style sheet.create, passar um objeto chamado shadow e colocar aquelas propriedades que a gente gerou aqui. Então, deixa eu trazer para mim. Colocaria basicamente isso. Arrumaria. Aqui a gente poderia colocar algo dessa forma. Poderia até exportar default aqui. Só basta remover daqui. Styles. E aqui eu poderia fazer isso. Styles, vírgula. E usar aqui uma view comum do React Native. Styles.shadow. Teoricamente não deve mudar mais nada, mas ele deve parar de dar o erro. Então vou remover aqui o meu shadow comum. Ele sempre vai dar esse erro, então é melhor fazer assim, de qualquer forma, já fica bem feito. E aqui ele para de reclamar. Então tá certinho. Mesmo aqui, da mesma forma que a gente tem aqui. E aqui a gente pode trabalhar em cima também do nosso componente em si. Então o que a gente vai fazer agora é criar nossos types. Então, types.ts, export, interface, props. Deixa eu ver qual o padrão que eu estou seguindo aqui. Não tem nenhum aqui. Acesso, login. Não tem nenhum ainda. Mas vou colocar como props mesmo. E aqui a gente vai receber o title, que vai ser um string. E o nome do ícone, a gente pode usar os que a gente já tem. Então aqui a gente teria um named icon. Então, vou colocar aqui. Vai ser o icon igual um named icon. Deixa eu ver aqui qual o erro. Tá certo. Aqui nos nossos componentes. Icon, types. Aqui. Seria basicamente isso. Está certo, ele só não está carregando aqui para mim a sugestão. Agora sim. Então seria basicamente isso aí. Posso fechar esse cara. Aqui eu vou receber, vou tirar esse reactnative.rfc. Vou colocar aqui nossos props. Aqui eu pego do próprio ponto .types. Aqui eu vou passar um icon
diretamente para cá. Size aqui vai ser 20 e também vamos passar nosso title. Então, title. Posso até remover isso aqui, já passo lá na outra tela também. Então, props. Posso só corrigir esse errozinho. E aqui no index, vou passar o icon. Ele já dá autocomplete para mim. Que é o vaccine. E title. Posso passar aqui, aqui e assim. E ele continua da mesma forma. Legal. Então, se eu colocasse 3, por exemplo, que é o caso que a gente tem ali, tem o plus. Opa. A gente tem o plus aqui com o nome adicionar vacinas. Tem também o PIN. Esse aqui é o maiorzinho, vou até copiar. Procurar local de vacinação. Então, barra N aqui. E aqui seria o PIN. Então, a gente tem os 3 praticamente prontos. Só que a gente quer colocar eles no scroll view. Então, eu posso passar ela aqui. Um scroll view. Passar pelos 3. E aí, vou dizer que ela é horizontal. Então, só isso aqui já é suficiente para fazer. E a gente vai ver como é que é o estilo dela aqui em si. Então, aqui a gente tem o início com os mesmos 20 pixels da borda. E temos entre um e outro 15 pixels. Então, o que a gente pode fazer é até um separator para deixar bem simples, bem declarativo a interface. Então, imagina que eu vou dizer que inicialmente a gente pode até usar o tema aqui também. Então, const igual use theme spacing. Vamos colocar um width de MD 20 pixels. Olha lá, já separou. E aqui, entre cada um, a gente pode colocar os 15 pixels. Eu acho que no Space a gente não tem nenhuma propriedade, exatamente 15. Deixa apenas eu conferir aqui. Fontes como... Exato, a gente não tem nenhuma de 15. O que a gente pode fazer é colocar direto, que é algo específico dessa tela. Então aqui, vou colocar 15 diretamente. E aqui a gente vai passar apenas mais um para finalizar, que aí no final, caso a gente tenha mais de um ali, ele vai dar um espacinho também para deixar ver. Então aqui no caso a gente teve a sorte de caber certinho, né? Mas caso não tivesse, a gente poderia ter colocado. A gente também pode fazer isso com um pad. Então se colocar um pad de 20 aqui e um pad de 20 aqui, vai funcionar também. Mas assim, acho que fica bem declarativo, bem fácil de ver. Ah, ele tá tendo um espaço aqui, que é esse espaço. Tanto que aqui acima, se eu colocar um height para dar o espaço ali do header, vou até remover aqui, ele já vai ficar praticamente a interface que a gente tem ali. Então, temos basicamente isso, certinho. E aqui só o texto que não está alinhado ali, centralizado, né? Aqui a gente vai ter que usar no nosso componente um text. Então, vamos fazer export, title, na verdade, voltou const title igual styled ponto. Na verdade, ponto não, só text. Vamos importar do nosso componente. Isso. E vamos ter um text align center. Ponto e vírgula. Basta trocar agora ali. Então aqui, círculo, separator title. Importar o title dos nossos styles. Aqui também podemos remover isso. E voilá. Já temos adicionar vacinas, procurar local de vacinação e os demais componentes. Então, tá bem simples, está funcionando, está funcional. Aqui é mais a dimensão em si. A gente pode até testar em outro dispositivo depois para ver como vai se comportar. Mas aqui a ideia é que ele já fique responsivo. Então, independente de qualquer coisa, ele vai funcionar certinho aqui, esse scroll. E aí, só para a gente finalizar, é interessante a gente colocar já uma função para ele receber. Então, eu vou colocar aqui o onPress, que vai ser uma função que retorna nada. Então, basicamente isso. Não é obrigatória, mas a gente vai deixar já pronto aqui. Vou ter um onPress. E aqui, por volta de tudo, deixa eu ver até se esse cara ele consegue ser um pressable e manter o estilo. Se sim, a gente já deixa ele. Ó, ele já mudou um pouquinho o estilo, então não é legal deixar ele aqui. Deixa eu testar pra ver. Viu? Não, ele não mudou na real, né? Isso, tá certinho. Pressable. E aqui a gente pode passar para ele também o onPress. Que caso não tenha, também ele não reclama, pois ele também é opcional. Remove só essa view. E aqui ele comeu um pouquinho da sombra, mas é por conta da scroll view. Então se eu for aqui na minha scroll view, por exemplo,
Deixa eu colocar um estilo aqui, só pra gente verificar. Colocar um padding vertical, por exemplo, 5 pixels. E aí ele já deixa o espaço ali pra mim. Então seria até mais legal colocar esse espaçamento aqui. Então o que a gente vai fazer é aqui nos nossos styles, vamos fazer um export, const, scroll view, vaccines, items, na verdade, items, e aí a gente vai ter aqui um styled.scroll view, vamos ter um padding, vou colocar assim, fica mais fácil. Pegar o nosso tema, aqui, team.spacing. A gente não tinha, na verdade, né, o espaçamento dele. Deixa eu ver qual é o espaçamento. Basicamente 20. Então acho que o MD já resolve. Então MD, a gente teria aí. A gente não tem a opção de fazer um horizontal e um vertical. Então, o que eu posso fazer é colocar um em todos e remover. Deixa eu colocar ele aqui. Items. Remover essa propriedade de estilo e vou importar eles aqui. Agora sim, ele está apenas com duplicado, mas basta tirar daqui e tirar daqui. E a gente volta com o mesmo estilo e mantendo aí as sombras para ele não ser cortadas pelo próprio scroll view. Então a gente pode até remover esse space, não estamos usando mais. E legal. Para finalizar, vamos colocar aqui uma nova branch. Então vamos chamar de feature barra, pode ser scroll view, até porque a gente foi o que a gente aprendeu hoje. Scroll view, items, horizontal, só para dizer o que realmente a gente aprendeu ali. Então eu vou colocar aqui todos os ícones, tudo certinho. Então, create a small card component. Vamos dar enter, publicar a branch e fazer o PR. Então vou abrir aqui, GitHub PR create. Esse é o mesmo nome, sim, continuar na web. Vou tirar um print, copiar, colar aqui. Temos o preview certinho, show. E aqui, só para isso aqui é a descrição no caso. E aqui seria a nossa branch. Feature, scroll, view, items, horizontal. Assinar para mim mesmo, foi o que fiz. Criar o PR. Então aqui tá bem detalhadozinho. Dar um mesh. A gente tem outras opções de mesh, não sei se eu falei isso. Mas a gente pode fazer um smash e measure, um squash, na verdade. Squash e measure. Basicamente, se a gente tivesse feito mais de um commit, a gente poderia juntar todos em um só e dar um merge. Aqui, como a gente não fez, eu vou deixar assim, mas na próxima vez eu posso mostrar como fazer dessa forma. Então, confirm merge, prontinho, deletar a branch, padrão. Vamos na develop, vamos buscar a branch, no caso aqui, e tipo, origin, develop, e voilá, já temos tudo de volta. Por essa aula é isso, na próxima a gente vai continuar desenvolvendo a nossa interface, e eu te vejo na próxima aula.